Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 25. Está sendo também projetado na sua tela, né? Você pode acompanhar a leitura. 1 Pedro 2, versículos 18 a 25. A Escritura diz assim: Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, que é apta a aprofundar-se até o âmago do nosso coração e dividir os pensamentos e depurar aqueles que são procedentes da verdade, que são procedentes do Senhor. Então, nesta hora, Senhor Deus, nos conduza neste discernimento, para que compreendamos a Tua palavra, não apenas com a mente, mas com o coração, e sejamos aptos pelo Teu Espírito a também praticá-la. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, essa passagem, ela dá sequência à anterior, na qual o apóstolo Pedro, que tinha chamado os seus ouvintes ou seus leitores de forasteiros da dispersão, porque alguns anos antes os judeus tinham realmente sido expulsos de Israel por causa da perseguição, estavam espalhados em muitos outros países. Eles eram de fato estrangeiros. Pedro quis aproveitar essa figura, tão real na carne deles, para dizer assim: olha, vocês são também estrangeiros com relação ao reino de Deus, porque vocês pertencem como cristãos, como servos de Cristo, ao reino de Deus, à cidade celestial, à pátria que tem fundamentos, mas vocês estão em terra estranha. E aqueles ouvintes ou leitores sabiam bem do que Pedro estava falando. Eles não tinham direitos de cidadão. Eles muitas vezes eram perseguidos só pelo fato de serem estrangeiros. Então eles estavam entendendo bem o que Pedro estava dizendo. E como estrangeiros que eram, como peregrinos e forasteiros que eles eram, eles precisavam, à luz das últimas passagens que nós lemos, fazer emudecerem os seus perseguidores através do seu procedimento. Este procedimento que vem de uma vida regenerada pelo Espírito Santo de Cristo. E este procedimento deveria calar os seus detratores, os seus acusadores, em todas as esferas da vida. E ele ressalta três principais: a vida pública, o governo; em segundo lugar, o trabalho; e em terceiro lugar, a família. E hoje nós vamos falar especificamente da esfera do trabalho. É o texto que nós acabamos de ler.
Mas antes, uma pergunta para você pensar um pouquinho neste assunto. No seu local de trabalho, na sua empresa, enfim, no lugar onde você tem um vínculo de trabalho, você já foi maltratado sem motivo justo por algum chefe? Já foi? Nesta ocasião que você foi maltratado, que você foi talvez humilhado, sofreu um assédio moral, talvez você tenha perdido o emprego, não sei. Isto aconteceu porque você mereceu? Isso aconteceu porque você fez algo que era contrário às normas da empresa, ou porque você não desempenhou bem o seu ofício, o seu trabalho? Ou foi por motivo injusto? Segunda pergunta, você já sofreu alguma retaliação? Ou chegou até mesmo a ser demitido devido ao seu testemunho cristão dentro do serviço? Ou talvez porque você agiu segundo a sua boa consciência para com Deus? Vou dar um exemplo. Talvez tenham exigido de você que falasse mentiras, que enganasse, que usasse de falsidade ideológica para com um cliente, para com um fornecedor, para com a Receita Federal, e você, por motivo de boa consciência para com Deus, se recusou e então foi demitido da empresa, ou rebaixado, ou humilhado. Então veja, existe aqui duas situações, né? A perseguição pode ter sido semelhante, mas houve aquele que mereceu e houve aquele que não mereceu, mas fez por causa da boa consciência. Apenas imaginando essa situação, né, eu queria então expor para vocês, com a ajuda de Deus, o que Pedro diz aqui nesta passagem com relação ao vínculo que o crente tem com o seu trabalho, com a hierarquia profissional, com a sua chefia, dentro dessa perspectiva de ter um bom procedimento como peregrinos que somos neste mundo, para emudecer os nossos perseguidores, os perseguidores de Cristo. Então, como peregrinos, o ponto principal aqui nesta passagem é que nós devemos ser submissos aos nossos patrões. Você está ouvindo isso? Talvez você não esperasse ouvir isso numa igreja. A igreja normalmente não fala de coisas do dia a dia, não é verdade? Mas de coisas santas, espirituais. Mais uma prova de que Deus não faz essa separação. Sexta-feira a gente esteve sobre isso. Não existe essa separação de santo e profano. Nós estamos o tempo todo na presença de Deus. E tudo que Deus colocou a nossa mão para fazer é algo gracioso, algo aceitável na sua presença, e nós devemos fazer para Ele, homens, também o seu trabalho. E essa passagem de 1 Pedro, capítulo 2, do 18 ao 25, está falando justamente disso. Você tem que se portar como cristão no seu trabalho, em primeiro lugar, fazendo o quê? Sendo submisso ao seu patrão. A palavra submissa significa sujeito, né? Uma pessoa que está debaixo da sua direção, da sua missão, né? Das suas ordenanças. Bom, queridos, os termos usados aqui se referem à mentalidade da época de Pedro, primeiro século, porque ele chama as pessoas não de empregados, trabalhadores do Brasil, classe, né, profissional, companheiros, não é nada disso que ele usa. Ele usa aqui a palavra servos. Servos. Essa palavra é um pouco diferente da maioria das vezes em que a palavra servos aparece na Bíblia, né? Porque é uma palavra até relativamente conhecida, uma palavra grega conhecida relativamente, que é doulos, né? Ou douloi, que é usado para escravo. Aqui ele está falando uma palavra que, se fosse traduzida
letra seria servos da casa. A ideia aqui é que a maior parte desses irmãos, para quem ele está se dirigindo, trabalhavam como empregados domésticos. Mas naquele tempo não existia carteira de trabalho, não existia fundo de garantia, não existia uma série, né, de outras regalias ou direitos que os trabalhadores têm hoje, férias, né, horário de bater ponto. O fato era quase que uma escravidão mesmo, mas era a mentalidade da época. O sujeito, né, que não tinha propriedade, ele tinha que se sujeitar a pertencer ao outro. Era quase que mesmo uma propriedade. Ele tinha que ali dormir na casa, acordar na casa, comer do que acontecia ali. Tanto que muitas vezes aquele servo era praticamente considerado um membro da família, se bem que com menos de os reais membros sanguíneos da família. A imagem mais próxima que a gente tem disso seria a Casa Grande e a Senzala, né? Aqui na nossa história do Brasil, né? Aqueles escravos que, quando o dono era gentil, era amável, acabava aproximando e fazendo amizade, tornando-os quase como membros da família. Só que não, né? Só que não. Então era essa ideia. E Pedro chama aqui servos. Servos. Queria deixar bem claro que havia muitas diferenças, mas é o equivalente hoje a empregados ou trabalhadores, bom, prestadores de serviço. O que ele diz para esses servos? Sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Bom, se olhar o texto antes, o texto que vem depois, você não vai encontrar aqui nenhuma exortação aos senhores. Diferente lá de Efésios 6, que o apóstolo Paulo fala aos servos, mas fala também aos senhores, que eram donos de escravos. Pedro não, Pedro só fala aos servos, o que dá a entender que os seus ouvintes eram na maior parte, provavelmente, desta categoria. Eram os forasteiros, que estavam na dispersão, que estavam na diáspora. Eles não tinham direitos, eles não tinham propriedades, eles na maior parte eram pessoas humildes, servis, pessoas que estavam nesta condição social, e isso é o que mais provavelmente explica a omissão dele em relação aos senhores. Então ele está falando com gente que era de uma categoria trabalhadora, uma categoria humilde, e ele diz assim: reivindicai vosso direito, né? Formem sindicatos e vão à luta com os punhos cerrados, né? Não, nada disso. Ele diz o seguinte: sede submissos aos seus senhores. E ele usa uma palavra aqui que nós não podemos desprezar, que é a palavra com todo o temor. Se você ler só esse versículo, você vai ser inclinado a pensar que Pedro está dizendo: tema o seu patrão. Até que faz sentido, não é? Tema o seu patrão. E aí a gente estaria aqui, então, dizendo que o discurso de Pedro é no sentido de você nunca reclamar, nunca reivindicar nada, nunca discordar do seu patrão, mas não é isso que ele está dizendo. Não é isso. Porque basta você voltar um versículo atrás, que foi o último versículo da pregação passada. O versículo 17, que diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Nem o rei é digno de temor. Somente Deus é digno de temor. Mas para reforçar ainda mais esse argumento, nós poderíamos ler Efésios 6:5, mas eu vou ler para vocês. Diz assim: obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Quando eu leio essa passagem paralela que trata do mesmo assunto, ele deixa claro para nós que o temor não é ao Senhor de carne e osso.
mas a Cristo, que outorgou autoridade tanto ao rei, né, quanto ao presidente, governador, etc., e também no âmbito do trabalho, ao patrão. Em outras palavras, somente a Deus é devido o temor. E é por causa do temor que nós temos a Cristo como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso dono. É a Ele que servimos, também diz o versículo 16, né? Já lido semana passada, não usando todavia a liberdade para o pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. É o serviço a Deus que nos obriga a sermos submissos aos nossos patrões, segundo a carne. Estão acompanhando, meus irmãos? Significa que devemos a eles, sim, obediência, porque nós obedecemos ao nosso verdadeiro Senhor, que é Cristo. Nós devemos produtividade, porque o nosso verdadeiro Senhor exige que nós vamos e demos frutos, não é isso? Dar fruto é o quê? Sejam produtivos, tragam resultados para o reino de Deus, e também como servos de Deus, como cidadãos do reino dos céus, nós devemos dar fruto dentro do nosso local de trabalho, sendo submisso aos nossos patrões. Isso significa também bom comportamento. E eu vou aqui até citar uma situação curiosa, engraçada até, mas relativamente comum. Pessoas que às vezes estão no trabalho, ouvem esse sermão, e aí fala assim, então eu vou dar testemunho aqui no serviço. O que ele faz? Ele começa a ler a Bíblia na hora do serviço, começa a ouvir música gospel, né? Na hora do serviço, começa a evangelizar os colegas na hora do serviço, aí o patrão chega e dá um esculacho nele, chama a atenção, dá uma bronca, fala assim, olha, isso aqui é local de trabalho, eu quero ver você aí mexendo nessa planilha no computador, eu quero ver você pegando a vassoura e varrendo, eu quero ver você cuidando dos seus afazeres, seja lá o que for, área da saúde, área da engenharia, área administrativa, não importa qual é o seu setor, mas é isso que eu quero, produtividade. Vai ler a sua Bíblia em casa. Aí esse crente vai ofendido para casa. Chega na reunião de oração e fala, meus irmãos, queria que vocês orassem pelo meu patrão, porque ele é um ateu, porque ele me persegue no serviço, só porque eu sou crente. E será que isso é verdade? O sujeito está roubando do patrão, está roubando hora de trabalho para ler a Bíblia dentro do escritório. É esse o ponto. Então, vejam, cuidado, porque até mesmo sob um pretexto bom, você pode estar fazendo uma coisa errada. No trabalho você tem que trabalhar, obedecer. E é nesse ponto, por quê? Porque quem manda na minha vida não é o meu chefe, mas Deus. E Deus exige que eu seja obediente, submisso ao meu patrão, que eu dê testemunho lá, sem palavras. Tá certo? Deus certamente nos dá oportunidades lá. Então é sobretudo, porque somos servos de Deus, vendo como servos de Deus, devemos então nos submeter aos nossos senhores, segundo a carne, porque a Deus servimos. Em segundo lugar, os peregrinos devemos ser submissos aos nossos patrões, independentemente do seu caráter. A ordem aqui não é condicional. Se o seu patrão for cristão, então você o obedeça. Se o teu patrão for favorável à sua fé, então o obedeça. Não! Ele está dizendo em qualquer circunstância. Veja, ele usa aqui duas palavras, são traduzidas como cordato, bons e cordatos, ou perversos. A partir daqui do versículo 18, parte B,
não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Era muito provável que a maioria dos crentes daquela época, ou os da dispersão a quem Pedro estava escrevendo, tinham senhores perversos, porque eles eram pagãos, porque eles tinham preconceito contra os judeus da dispersão e contra essa nova seita também, dos cristãos, o chamado caminho. Não tenha dúvida, muitos deles, eu creio que a maioria, tinha senhores perversos. E naquele tempo, não era advertência que se dava. Naquele regime de trabalho, não era uma chamada de atenção, não era uma ameaça de demitir, de cortar o salário, de impedir uma promoção. Não! O que estava em jogo ali era um castigo físico, era uma esbofeteada, um tapa na cara, ou até mesmo uma chicotada, coisa pior. Porque a lei daquele tempo permitia ao Senhor que tratasse assim os seus servos. A relação não era empregatícia, era servil. Então era assim que funcionava. Mas Pedro diz o seguinte: você deve se submeter tanto ao Senhor que seja mau e perverso, quanto àquele que seja bom e cordato. O Senhor cordato é aquele que é humano, que é moderado, que é razoável, que é compreensivo, ou seja, o bom patrão. Existem patrões assim, não necessariamente cristãos, mas existem. São mais raros, mas existem, né? Quando Deus quer nos abençoar, Ele nos dá patrões assim. Mas a ordem é independente, ela visa tanto aos bons quanto aos maus. E por quê? O versículo seguinte, 19, diz que porque isto é grato, isto é aceitável, isto é louvável diante de Deus, que sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus, né? Por causa dessa consciência, você sofra. Então, isso nos remete àquele texto de Filipenses 1,29, que diz: pois foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Estão lembrados desse texto? A palavra padecer e graça estão na mesma passagem. E o mais literal aqui seria isso mesmo: é graça de Deus que você sofra perseguição no seu trabalho por causa da sua boa consciência para com Deus. Como assim? A graça não tinha que ser uma coisa boa? Sim, graça é uma coisa que é primeiramente um favor e merecido, né? Então por isso é uma coisa boa. Mas ela é uma coisa boa do ponto de vista último, do ponto de vista da sua conclusão, do seu resultado. Então, Deus julga que quando o cristão é perseguido nesta vida por causa da sua boa consciência para com Deus, isso é bom para ele. Isso resulta em testemunho, isso resulta no aumento da nossa fé, isso resulta no fortalecimento da igreja e tantas outras coisas que nós poderíamos aqui enumerar. Nós que somos pecadores, temos uma estrutura, uma natureza tão ruim que a gente cresce quando apanha e não quando tudo vai bem. Nós somos assim. Então Deus diz: olha, você pode estar chorando, mas isso é graça que eu estou concedendo a você. Não blasfeme, não saia por aí também desrespeitando, ou se vingando, odiando o seu patrão. Faça o que eu estou mandando. E aí nós temos aqui a promessa, né? A palavra de Deus nos traz a promessa. Mas antes de trazer a promessa, uma comparação que o texto deixa claro. Por que você está sofrendo? Foi a pergunta que eu fiz lá no início. Versículo 20 diz assim: que glória há se pecando e sendo esbofeteado
angustiados, por isso suportais com paciência. Naquele tempo, o senhor de escravos vai lá e te dá uma chicotada, um tapa na cara. Por quê? Porque você pecou, porque você falhou com suas obrigações, porque você foi braço curto, porque você fez corpo mole, porque você estava distraído, porque você causou um prejuízo ao seu patrão, porque você roubou, qualquer coisa parecida. Então, Pedro diz aqui, isso não tem glória. Você apanhou com merecido, com merecimento, ou falta dele. Também no emprego, na modalidade que existe hoje, você pode sofrer uma advertência, mas foi por causa da sua consciência para com Deus. Tem certeza disso? Pense bem se é ou não, porque se for, não há glória nenhuma nisso. Mas o ponto aqui que Pedro quer enfatizar é que sofrer da mesma forma que você sofreria por ter feito algo errado, mas por causa de ter feito o bem, por ter praticado o bem, isto então é grato aos olhos de Deus. Ou seja, Deus enxerga isso como uma graça que Ele te concede. É agradável aos olhos dele você estar sofrendo injustamente. E a promessa que eu estava dizendo aqui, o conforto, ela vem do próprio exemplo de Cristo, quando, ou melhor, vem da promessa de Hebreus 6,10, que diz assim: Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Ele está vendo quanto você está sofrendo, Ele está vendo quanto você está apanhando, quanto é pesado para você dar bom testemunho, trabalhar com boa consciência. Talvez você já tenha perdido oportunidades de emprego riquíssimas. O seu currículo, ele está até manchado, porque a sua honestidade em relação a Deus, a sua probidade, a sua honra, ela não te deixa avançar em determinados setores no qual a desonestidade impera. Talvez você teria muita dificuldade para ser um político de sucesso. Eu não estou dizendo que o crente não possa ser um político, ele pode e deve, e vai fazer um bom trabalho com a bênção de Deus, mas ele não vai ser um político de sucesso, ele não vai despontar, porque para isso você tem que cair na graça dos que odeiam a verdade, dos que odeiam a justiça, que amam apenas o dinheiro alheio. Há outros setores em que você não seria próspero também, e talvez não esteja sendo neste momento, mas Deus promete na sua palavra que Ele não está com seus olhos fechados, e Ele não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. É lógico que Ele está se referindo aqui ao trabalho de assistência aos crentes, aos irmãos, mas o mesmo caráter de Deus se aplica nas outras áreas da vida. Há também aquela passagem, 1 Coríntios 15, 58, que diz: no Senhor o vosso trabalho não é vão. Isso é uma palavra de encorajamento, meu irmão. Obedeça a Deus, seja fiel, porque Deus não vai permitir que a sua obra nesse mundo se torne vã, se torne perdida. Pode ser que o homem não reconheça, mas para o Senhor não é vão. E para fechar, meus irmãos, eu queria trazer aqui um terceiro ponto, um terceiro argumento pelo qual, sendo peregrinos nessa terra, nós devemos nos submeter aos nossos patrões. Eu já falei que é com temor a Cristo, porque a Ele servimos. Eu já falei que é independente do caráter do seu patrão, porque sofrer injustamente é grato diante dos olhos de Deus. E queria trazer aqui um terceiro argumento: devemos ser obedientes a eles, seguindo o exemplo de Cristo. Por quê? Porque para isso fomos chamados. É o que diz o versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os vossos passos. Nós somos chamados para sofrer injustamente. Não tinham contado isso para você?
Então eu estou contando agora, estava lá na Bíblia. Você foi chamado para sofrer injustamente, e não para prosperar aos olhos do mundo, como muitas teologias falsas têm dito por aí. E não sou eu quem digo, é o próprio Jesus. Lá em João, capítulo 15, versículo 18, ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Em outras palavras, o mundo odeia aquele que você segue, aquele que é o seu exemplo, aquele que você imita, aquele que é o seu Senhor. Você acha que não vão odiar a você? Jesus deixa até mais claro, 2 versículos adiante, 15 e 20, ele diz assim: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Então, amados, tenham consciência de que vocês foram chamados para sofreres em nome de Cristo. A nossa geração e as gerações anteriores viveram uma era sem precedentes de prosperidade, de riqueza, de conforto. Segunda metade do século XX, século XXI, nós ainda experimentamos de um nível de conforto que os nossos avós não experimentaram. De ter água tratada em casa, rede de esgoto, uma cama de espuma para dormir, banheiro dentro de casa. A gente reclama do SUS, mas muitas vezes você anda 2 quarteirões, tem uma unidade de saúde, se você precisar passar por uma emergência. Temos remédios que combatem doenças que hoje são banais, como infecções. O antibiótico foi descoberto, a penicilina, no meados do século XX. E fora outras coisas muito superiores que foram desenvolvidas depois, vacinas, remédios super complexos que você tem de graça no posto de saúde, remédio para pressão, remédio para o coração, para asma, para não sei o que, de graça. Nós estamos acostumados ao conforto, e a igreja, por consequência disso, ela se tornou uma igreja secular, uma igreja que não lida com a oposição, com a perseguição, com o perigo. Mas tudo isso vai mudar, meus irmãos. Tudo isso vai mudar. O Apocalipse diz que o Senhor Jesus voltará após uma grande tribulação. Jesus Cristo detalha isso em Mateus 24, no seu sermão escatológico. Nós seremos peneirados, a igreja será peneirada, ela passará pelo cadinho do Senhor. Então, isso é algo anormal? Não. Essa é a natureza do nosso chamado. O nosso mestre, o nosso Senhor foi perseguido. Você também foi chamado para sofrer injustamente. E o exemplo maior que nós temos da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, é que, versículo 22, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então ele não tinha culpa, ele não merecia sofrer, ele não merecia ser penalizado. Todavia, versículo 23, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Lembra-se quando ele teve que enfrentar o julgamento de Pilatos? Jesus Cristo foi apenas sincero: nenhum poder você teria sobre mim se do alto não te fosse concedido. Mas ele reconheceu o poder temporal de Pilatos e se submeteu ao julgamento de Pilatos, embora com uma só palavra ele poderia ser rodeado de anjos que o defendessem. Quando maltratado, não fazia ameaças. Eu me lembro de quando levaram Jesus até um despenhadeiro lá em Cafarnaum, e estavam mesmo decididos a jogar Jesus lá de cima. O que ele fez? Ele simplesmente saiu andando em silêncio. Ele não esbravejou, ele não os condenou, ele não insultou. Não era o seu momento,
com o poder que ele tinha, ele apenas saiu andando, ninguém foi capaz de tocar em um só fio dos seus cabelos. Ao invés de revidar, né, ao invés de ameaçar, o que Cristo fez? Entregava-se àquele que julga retamente. Ele deu exemplo para nós de como confiar na justiça que vem do alto, na justiça que vem de Deus. O seu patrão pode espizinhar você, ele pode te assediar moralmente, mas você tem um justo juiz. Você aguenta isso porque você não pode perder o emprego agora, né? Você precisa daquele dinheiro. É por isso que ele te maltrata também. Mas veja, eu queria deixar claro, o texto não está dizendo para você ser um boboca, né? Hoje nós não vivemos o regime de servidão do tempo de Pedro. Você não deve maltratar ou revidar o mal ao seu patrão. Mas você é livre a recorrer à justiça, né? Nós temos algum grau, né? Não é uma justiça plena, mas nós temos algum grau de justiça no nosso país, justiça trabalhista, e naquilo que você tem direito, vá atrás. Vá atrás. Se há questão de assédio, busque ajuda, né? Você não precisa aguentar isso em caso de injustiça. Mas o que está referindo o texto é o uso da vingança, é o uso da revanche pessoal, é a exasperação, quando você perde o controle, quando você explode, quando você quer fazer justiça com as próprias mãos. Cristo não fez isso, você também não deve fazer, porque até mesmo a justiça desse mundo é falha. Hoje o empregado tem que pensar duas vezes onde entrar na justiça. Se ele perder, ele paga todas as custas, né? Segundo a nova lei. Mas a justiça de Deus não falha. Não falha. Ela nem tarda e nem falha. Ela não tarda, porque ainda que pareça tardia aos nossos olhos, ela vem no tempo certo, ela vem no tempo oportuno, ela vem no kairos, ok? Então, irmãos, Cristo confiou na justiça de Cristo, nós devemos também confiar, e como resultado do que Ele fez, Ele carregou Ele mesmo em seu corpo sobre o moldeiro os nossos pecados, o injusto morrendo pelos injustos. Que ruim para Ele, mas que bom para nós. Alguém sofreu as consequências dos nossos erros, alguém pagou por nós e por isso nós estamos quites diante da justiça de Deus. Jesus Cristo fez isso por nós, meus irmãos, sem reclamar, para que vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, vejam só, a justiça de Cristo não resultou apenas em justificação, ela não resultou apenas em perdão judicial. Você não foi apenas perdoado pelo fato de Cristo ter morrido por você, mas além disso, Ele também te capacitou, Ele também te revestiu de poder para você poder viver a justiça, viver para a justiça. Você antes era um réprobo, você antes era um injusto, um infame, mas agora que você tem o perdão de Cristo, Ele te deixa mais alvo do que a neve. Ele te faz agora andar em retidão e justiça, de tal maneira que os seus pecados já não serão considerados. E Deus o chama de justo, e te chama de filho, e te chama de amado. Seguindo o exemplo de Cristo, devemos então, queridos, compreender que o sofrer injustiças nessa vida faz parte da nossa vocação, faz parte daquilo a que somos chamados neste mundo, porque somos peregrinos. Lembre-se disso. A conclusão deste texto vem então no versículo 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém nos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Quando vocês estavam desgarrados, né, quando nós estávamos desgarrados, vivendo a própria sorte dos nossos pecados,
nós vivemos em desesperança. E a nossa desesperança fazia a gente querer a justiça com as próprias mãos. Mas agora nós não temos mais motivos para fazer justiça com a própria mão. Nós não temos mais motivo para revidar o ultraje, porque nós temos agora um pastor, alguém que cuida de nós, alguém que é supervisor da nossa alma, porque é isso que a palavra bispo significa. Alguém que cuida, que supervisiona, que trata, que alimenta a nossa alma. Nós estamos acolhidos, nós não temos motivos pelos quais sair por aí revidando toda e qualquer injustiça. Nós éramos desagradados, mas agora nos convertemos, o que significa que temos esperança, temos pastoreio, mas temos mais do que isso, temos a própria conversão em si, ou seja, nós não vivemos mais para nós mesmos, vivemos para o nosso Senhor. E a guisa de aplicação prática, eu queria trazer um versículo do apóstolo Paulo sobre o mesmo tema, que é Efésios 6, do 6 ao 8. E ele traz a primeira aplicação que se encaixa perfeitamente aqui. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Primeira aplicação é: não seja um bom funcionário apenas quando o seu patrão está olhando, mas tudo que você fizer, faça o melhor de coração, ou seja, espontaneamente. Porque o que você deve fazer no seu serviço não são coisas seculares, como alguns diriam, não são coisas mundanas. O que você deve fazer no seu serviço é a vontade de Deus. O que você deve fazer na sua casa é a vontade de Deus. O que você deve fazer na sua escola é a vontade de Deus. Então faça de coração, independente de quem são as figuras, os papéis ali no momento. Quem é o patrão, quem é o professor, quem é o pai, quem é a mãe, não importa. Faça de coração a vontade de Deus. Não quando os outros estão vendo, mas sabendo que você está sempre na presença de Deus. Segunda aplicação é o versículo 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Porque a tendência da gente fazer de cara fechada é muito grande às vezes. Faça de boa vontade. Quando o teu patrão arrogante, mal educado, grosseiro, assediador, vem para o seu lado, espumando a boca, babando, gritando com você, lembre-se que não é a ele que você serve. Tire isso do seu coração. Visualize naquele momento Cristo crucificado, dando a vida por você e te libertando de todo jugo. É a Ele que você serve, então faça como? De boa vontade. De boa vontade, porque é o Senhor que servimos. E a terceira e última aplicação, versículo 8 de Efésios: certos que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Tenha certeza, meus irmãos, que as circunstâncias passarão, mas a promessa do Senhor jamais. Esteja certo que aquilo que você fizer hoje, você receberá da parte do Senhor. Se você estiver servindo a homens, você receberá de homens, porque Jesus Cristo falou daqueles que oravam em praça pública, que eles já receberam o que buscavam, que era a aceitação dos homens. Se é isso que você busca no seu trabalho, então divirta-se com o mérito dos homens. Mas se você serve ao Senhor, esteja certo que você receberá das mãos do Senhor a sua recompensa. Então, não importa se a dificuldade aqui é grande, mas a gratidão do Senhor pela sua fidelidade será muito maior e valerá a pena cada suor e cada gota de lágrima derramada nesta vida. Deus assim nos abençoe e nos ajude também a sermos peregrinos que dão bom testemunho da nossa pátria e do nosso Senhor, enquanto passamos por essa terra estranha. Deus abençoe a sua amada igreja.